Olá, galera, como vocês estão? Espero que todos bem. Chegamos no último dia do nosso primeiro Marketing com Café e estamos muito felizes porque a gente teve uma audiência bem interessante. Nós tivemos no total 270 inscritos. Esses 270 inscritos, nós temos uma audiência aí média em torno de 60 pessoas. Cara, muito feliz por todo esse movimento. E agora nós estamos para um próximo nível, que é o quê? É conseguir manter essa comunidade acesa e viva com vários conteúdos técnicos sobre marketing. E uma das coisas que nós comentamos nos últimos 2 dias é sobre o que é realmente o marketing. Né? E vocês observaram que desde lá da Ana, da Van, e depois o Patrick da Totons, ambos trouxeram muita informação estratégica, que são coisas que muitas vezes nas empresas, dentro do marketing, seja o setor de marketing, ou seja uma discussão relacionada a marketing, a gente fala muito pouco sobre estratégia, seja de comunicação interna, comunicação externa, seja sobre produto, seja sobre aonde nós estamos indo, seja sobre inovação, tecnologia. Olha quanta coisa, por exemplo, que é discutida dentro de marketing. Por isso que eu sempre falo para os empresários, quando você começa a entender realmente o que é o marketing, o que é a estratégia, tem muito dinheiro sobre a mesa. Não é fácil pegar esse dinheiro, mas existe muito dinheiro sobre a mesa. E eu quero convidar para estar junto conosco um cara que eu aprendi a admirar, conheci ele pessoalmente em Lages, mais ou menos, acho que uns 3 ou 4 anos atrás, mas eu conheci o case da Brasil ao Cubo antes, eu acompanhava. E eu, assim, achava o case deles, assim, fantástico. E um dia eu fui para Lages e me encontro o cara, né, que está, vou colocar aqui por trás, pela frente, seja por onde for, né, desse projeto maravilhoso. Eu vou convidar aqui para dividir a tela comigo o Ricardo. Meu querido Ricardo, seja bem-vindo, meu irmão. E como eu falava, é um projeto que realmente eu acompanho desde lá atrás, porque é uma disrupção, né? Na época muito mais, hoje é um pouco diferente o momento, né? Mas na época era uma disrupção, né, do mercado de construção civil e eu acompanhei mesmo muito perto. E hoje o Brasil ao Cubo é uma referência, né, nesse mercado e estourou, né? Está estourando ainda mais no Brasil, no mundo e assim por diante, tá? Mas se apresenta de uma forma bem breve, Ricardo. Depois vamos para o nosso papo aqui com o café. Boa, boa. Cara, fico bem lisonjeado aí pelo convite. Realmente, participar aí de um café, um bate-papo contigo, importantíssimo a gente trocar figurinhas aí. Meu nome é Ricardo Matheus, eu sou o fundador da empresa Brasil ao Cubo, mas só para deixar claro, né? Se eu estou pela frente ou por trás, eu acho que a gente tem que ter um entendimento de que o empreendedor ele não cria uma empresa, ele cria o time e o time cria a empresa. É uma série de fatores e tem pessoas realmente do nosso lado que está ajudando aí a galgar passos largos. Ah, que legal, cara. E assim, ó, eu tenho certeza que nós vamos aprender muito aqui. E quando a gente fala de marketing, as pessoas confundem muito com comunicação, né? Mas o marketing vai muito além. E eu quero fazer uma pergunta, que é uma pergunta que lá atrás eu tive quando vocês surgiram, e eu nunca consegui fazer olhando nos seus olhos. Que é o seguinte: aonde que surgiu a ideia, no momento onde não tinha no Brasil algo relacionado à construção civil do jeito que a Brasil ao Cubo trouxe? Aonde surgiu a ideia? Onde que foi tua referência? Onde tu degustou? Qual foi a fonte, Ricardo? Perfeito. Eu posso estar falando aqui uma história mais longa e uma história mais curta. Eu vou falar a história mais curta até para ficar mais dinâmico aqui. Mas, de fato, eu trabalhei como soldador de estruturas metálicas 10 anos. Então, quando eu estava trabalhando lá de operador, fazendo estrutura metálica, montagem de galpões, mezaninos, já tinha ali um processo de industrialização. Né? Imagina, tu cortava as vigas, depois só ia montar lá. Com certeza, ali nasceu o embrião daquilo que seria a própria Brasil Cubo. Mas aí depois eu fiz engenharia civil, fiz engenharia de produção, e aí fiz um business plan lá na época, em 2012, lá, cerca de 45 páginas, entendendo que, de fato, eu poderia unificar as duas engenharias, e nasce a Brasil ao Cubo aí para ser uma fábrica de obras, né? Então, aí a gente entende que se pegar uma obra, fatiar ela em fatias menores, colocar dentro de uma fábrica, depois só transportar, o tamanho de mercado não fica bitolado regionalmente, né? Tu consegue escalar para o Brasil todo. Até porque o Brasil Cubo já fez obras em 17 estados. E aumentando esse tamanho de mercado, a gente pode precificar a nossa empresa um pouco mais. Foi um pouco disso que a gente acabou se desenvolvendo ao longo desses quase uma década empreendendo aí. E olha só, interessante que tu falou sobre duas coisas que estão dentro do marketing, né? Uma delas é produto. Então você pegou uma coisa que já existiu, uma dor, né? Pô, eu preciso construir. Você transformou o produto e depois você pensou assim, cara, eu posso vender aqui para minha cidade, mas posso vender para o Brasil. Para vender para o Brasil, eu preciso mudar meu processo lá fabril, né? Por isso que eu falo muito, Ricardo, para o gestor hoje, quando a gente fala de marketing, cara, ele é muito mais amplo do que somente a comunicação, né? E, cara, uma pergunta que eu tenho para fazer é sobre Brasil ao Cubo, porque a marca Brasil ao Cubo é forte. Cara, quando tu fala Brasil ou Cuba, assim, primeiro tu quer entender assim, tá, o que significa isso? E depois tu para, chamou a atenção, a pessoa para olhar, né, por exemplo, o que vocês fazem.
Marca Brasil ao Cubo, como que surgiu ela? Quem que foi o idealizador dessa marca que eu acho muito sexy? Cara, eu acho o nome também fantástico, porque, primeiro que, assim, as cores da Brasil ao Cubo, tem aqui as cores da cidade de Tubarão, Santa Catarina, né? A gente tem um pouco mais desse senso de brasilidade, né? Inclusive, as cores da logo é as cores da cidade de Tubarão, então, preto e azul, e ter o Brasil no nome é algo realmente que tu tem assim, um compromisso muito grande com isso, né? Não pode fazer um sonho de uma empresa, desenvolver uma empresa e colocar o nome Brasil se tu não tens um sonho grande. E aí, ao cubo, cara, é exponencial, de fato, né? Quando tu coloca o Brasil dentro de uma caixa, dentro de um cubo, né? Isso que eu estava enxergando lá atrás, quando eu criei essa marca. Eu acho que é um nome provocativo, de fato, e por isso que é importante também a escolha do nome na hora do desenvolvimento da sua marca, é importante isso. Porque o nome, na verdade, ajudou vocês também a se posicionarem, né? Então, e aí vem uma coisa que muitas vezes eu observo também, que a gente negligencia a construção da marca lá, né? O empresário, muitas vezes, ele não se envolve, ele não entende, ele vai e faz qualquer coisa. E hoje, por exemplo, eu vejo que a Brasil ao Cubo, né, ela conseguiu também pegar toda essa esfera da construção da marca e se posicionar, né? Cara, mas só para finalizar esse assunto, e aí para deixar mais claro ainda, eu era super fã do Robson Shiba, eu sou super fã do Robson Shiba da China Box. China, E aí, queridão. quando eu estava estudando o case dele lá em 2012, e aí empreendendo, fui buscar um pouco mais de capacitação por meio do empreendedorismo, e aí, cara, China Box é um bom nome, cara, impactante. Pô, mas vamos tornar isso aqui brasileiro, Brasil ao cubo, cara, dá para o Brasil morando dentro de caixas de cubo. Então foi um pouco disso também de inspiração da China Box. Mas olha, interessante, né, Ricardo? Quando a gente fala de você sair da caixa, né? Então, pô, você foi lá, buscou uma referência, inclusive, né? Ele sofreu um acidente, né, de moto um tempo atrás, hoje ele não está mais na frente da operação. Sim. Mas, inclusive, eu fui numa palestra dele também, numa HSM Expo em São Paulo. E, cara, eu sempre fui muito fã dele e degustei também algumas coisas, né, dele como modelo de negócio. Não necessariamente porque eu queria abrir um restaurante. E isso é uma coisa que eu falo muito pro empreendedor, cara, tu pode aprender até mesmo com o cara que vende alguma coisa totalmente antagônica ao teu negócio, velho. Tu não precisa encontrar outra empresa igual para você fazer algo, né, referencial. Então, você se referenciar ele dessa forma aí, eu falo assim, pô, cara, eu também me referenciei ele em alguns momentos da minha vida. Muito legal mesmo. Cara, eu sempre tive comigo que aumentar os nossos níveis referenciais poderia trazer um grande proveito do ponto de vista de desenvolvimento empreendedor. Então, assim, se fica uma dica, assim, você que mora numa cidade, enfim, cara, hoje existe uma possibilidade de estar muito mais conectado com grandes empreendedores do Brasil, e aí tu aumenta o teu nível referencial, e aumentar o teu nível referencial, né, aí com certeza pode vir insights valorosos aí, francamente notáveis para desenvolver a tua empresa. Perfeito. E vamos voltar um pouquinho agora falando sobre produto e modelo de negócio, né? Quando a gente fala da Brasil ao Cubo, a gente vê inovação, né? Porque a construção civil nós vemos desde a época das cavernas, né? A gente só foi mudando e aprimorando, né, a construção de alguma forma. Quando você fala hoje de olhar o problema, imagina um empresário lá que nesse momento está lá com o negócio dele, que precisa inovar, que ele vê que o mercado começa a bater forte, competição acirrada. Como que ele consegue ressignificar o negócio tradicional? Cara, vocês pegaram a construção civil e transformaram numa coisa totalmente diferente do que ela era. Mas como que o empresário, como que você, Ricardo, pode transferir um conhecimento para o empresário agora, que vai nos ouvir, que está ouvindo agora ou depois, no sentido assim, pô, como é que eu posso inovar no meu negócio que é tradicional? O que tu daria de dica? Primeiro que onde há dilemas, há espaço para inovação, né? Então, a partir do momento que existe um dilema na sua empresa mal resolvido, com certeza ali tem um espaço para inovação. E a gente sempre fala também por aqui na Brasil ao Cubo, é que não existe uma grande inovação por trás da Brasil ao Cubo. A questão é que se tu pegar lá o Business Model Canvas, todas aquelas estruturas de custo, proposta de valor, cada uma daquelas partezinhas há uma oportunidade de inovação. Então, a gente enxerga que a maior inovação não está no produto em si, mas no modelo de negócio que está por trás do produto. Então, enxergar isso, às vezes, nos deixa, às vezes, bitolados só no produto, mas a forma que eu posso vender, o canal de distribuição é adequado, a captação, a proposta de valor, todos esses outros quadrantes que estão circunvizinhos do produto, pode ter um espaço para inovação. E aqui na Brasil ao Cubo, a gente tem uma coisa muito clara, né? Como a gente nasce inovador, então, a gente tem uma estrutura muito hierárquica, muito horizontalizada. Não é que a gente tem um departamento de inovação. A empresa, como se só ela respira inovação. Então, todos os departamentos há espaço para inovação. E aí cabe aos empreendedores
né, empresários, dar a liberdade para que as pessoas possam errar lá na ponta para trazer inovação para o seu departamento, né? Então isso é importantíssimo também. Como tu falou, né? A inovação ela exige também tentativa e erro, né? E o grande problema é que hoje o erro na maioria das empresas é penalizado. Então a gente não pode errar, né? E quando tu fala assim que tu nasceu inovador, Ricardo, agora de uma forma bem franca, você imaginou que seria do tamanho como é hoje, o impacto que é hoje o Brasil ao Cubo? O sonho sempre foi muito grande, tá, Lei? Então é importantíssimo também a gente ter esse sonho grande, mas é importante também sonhar com os pés no chão. Então, a partir do momento que a gente desenvolveu um produto que a engenharia civil e a engenharia de produção poderia ser unificada e colocar numa linha de produção, ali eu tive uma percepção que realmente poderia ser uma coisa muito grande. Mas o foco que foi dado lá atrás foi não somente desenvolvimento do produto, mas sim no modelo de negócio que estaria por trás desse produto. E ao ponto de a gente sempre observar que a inovação abre portas, ao ponto de o mercado precificar essa inovação. E enxergar isso foi fundamental para que a gente tomasse as decisões, não somente por lucros da empresa, mas às vezes olhando por o equity dela. Então, isso também é um modelo muito interessante para a gente poder escalar. Ah, legal. E eu observei um movimento da empresa de vocês durante a pandemia, tá? Então, durante a pandemia ali, 2020, 2021, talvez essas datas, pelo menos eu como ouvinte aqui, né, como telespectador. A pandemia, ela foi um propulsor do negócio de vocês? A Brasil ao Cubo hoje ela atua com duas verticais, motor 1 e motor 2. O que a gente está falando disso? Em determinado momento ela nasce para ser somente uma fábrica, e aí eu observo que se a gente tivesse somente o motor da inovação, a gente não teria capital para se desenvolver e prototipar, porque a inovação ela custa. Cara, ela traz patologias, precisa corrigir, tu vai ter erro, e se tu não tiver alguma coisa para sustentar isso, é difícil de tu escalar. Então hoje a Brasil ao Cubo ela tem um braço de construção modular vinculado com a fábrica e as incorporações, que são produtos, né? A gente tem 3 ou 4 produtos que a gente comercializa, não fizemos mais obras personalizadas, também isso é importante comentar, depois eu posso dar um pouco mais de foco, mas a gente tem o braço da construtora, e é uma construtora hoje que entrega de ponta a ponta grandes fábricas pelo país, Suzano, Ambev, Arauco, a gente vai lá e faz essas fábricas para eles. Então a gente tem o motor 1, que está focado em trazer, às vezes, um faturamento mais alto para a companhia, e o motor 2 trazendo uma visão de futuro, onde que a gente quer chegar, e seguramente, em determinado momento, esse motor 2 ele ultrapassa o motor 1 em termos de faturamento, de receita, e aí tu vai ter uma grande empresa. Então, hoje o nosso foco é um pouco disso, e na época da pandemia, a gente já tinha ali, em 2019, aberto essa vertical de obras industriais, já atendia grandes clientes. Então, a gente já tinha saído de 6 milhões de faturamento em 2018 para 71 em 2019, desenvolvendo já esses projetos. E quando veio a pandemia, a gente estava ali com o produto certo para o momento certo, né? Então, em outras palavras, algumas pessoas tiveram complicações, inclusive meu avô morreu na pandemia, mas a gente ajudou ao Brasil fabricando 550 leitos, foram mais de 50 mil pessoas recuperadas pela nossa inovação. Então, quando tu enxerga que a tua inovação, o teu empreendedorismo, de fato, ajuda um país, aí, cara, realmente não tem preço. Então, ali a gente escalou muito forte, aí desenvolveu um marketing por conta das obras que a gente fez, obras super rápidas, 30 dias entrega no hospital. Então, com certeza, ali ficou evidenciado nosso crescimento e o potencial de entrega inovador. Muitas pessoas descobriram que existia Brasil ao Cubo na pandemia, né? Justamente lá a manchete, né? Hospital entregue em tanto tempo, né? Empresa, daí lá na matéria tinha empresa e tudo mais. Então, a pandemia, eu acho que ela potencializou mídia orgânica e tudo mais. Exatamente, mas a gente já participava, Ale, de programas de aceleração na Endeavor neste período. Então, quando a Brasil ao Cubo ela conecta a Ambev com a Gerdau para fazer um hospital, ou seja, elas bancaram o hospital e a Brasil ao Cubo com a tecnologia entregar em 30 dias 100 leitos, tem muito por essas conexões também. A própria Endeavor nos conectou muito bem para que a gente pudesse fazer isso. Então, cara, eu sempre falo assim para meus amigos, o cara tem que estar por aí, entendeu? Tá por aí cara, às vezes é convidado para às vezes vou fazer um evento aí de empreendedorismo na cidade, o cara acaba não indo. Mas o cara tem que estar por aí, tem que estar lá para se conectar com alguém, que em determinado momento essa conexão pode trazer um negócio futuro. Então é importantíssimo olhar para isso também. Inclusive, quando a gente fala do HJ Conference, que você veio para cá e vai voltar, né, para o HJ Conference agora em 2025, o HJ tem muito disso, né? Porque as pessoas falam assim, mas Alexandre, palestra, cara, não é a palestra, velho. A palestra talvez é uma desculpa, talvez é uma consequência, o conteúdo, mas vai pro evento, cara. Converse com pessoas. Esse ano aqui nós vamos ter em torno de 8 mil pessoas, cara.
Cara, não tem como tu não achar um cara É empreendedor. é inacreditável o sentimento de estar no evento. Cara, eu tive ano passado assim, foi surreal, foi uma experiência incrível. Foi eu e outro empreendedor aqui de Tubarão, a gente pegou o carro, viajou 8 horas, ficou 3 dias com vocês, cara, mas é surreal. Eu nunca tive aquela atmosfera que sentida lá em Concórdia em outro evento. Parece que você tem alguma coisa diferente que eu não sei explicar, não sei se é a água que tem lá no Planalto Serrano, enfim, cara, é uma loucura generalizada, mas é muito gostoso estar com você. Não, é legal. E é justamente isso que eu falo muito para o empreendedor, né? A própria Endeavor, eu participei da Endeavor, se eu não me engano, eu fui na Endeavor, era o Day One da Endeavor, não sei se tu lembra desse projeto. Sim. Eu fui, acho que 3 anos do Day One da Endeavor, e eu ia para São Paulo e voltava para Concórdia. Só que a atmosfera daquele lugar, o que eu degustava, as pessoas, cara, que eu conversava, eu trocava cartão, até hoje tenho conexões com pessoas por causa da Endeavor, o RD Summit, o HJ Conference, eu fui para NRF em Nova York, cara. Eu acho que assim, tu sair da tua bolha, acho que esse é o grande segredo, né, cara? Tu sair da tua bolha e você frequentar outras bolhas com coisas totalmente antagônicas, oxigenam a tua capacidade de ser inovador também no teu negócio. Cara, é exatamente isso. No mundo de especialistas versus no mundo de generalistas, cara, o ramp-up de um especialista, às vezes, ele é muito acentuado, ele é rápido, de fato, mas ele chega num platô e ele não consegue progredir tanto. Mas um generalista que entende de vários assuntos, que está conectado com várias tribos, ele demora um pouquinho para ramp-up, mas torna exponencial esse crescimento profissional. Então, por isso que é importante estar conectado com várias tribos, com vários assuntos, não somente a especialidade onde você atua. Perfeito, cara. Nossa, que aula. Ricardo, eu quero voltar um pouquinho e falar de motor 1, motor 2. Acabamos fugindo um pouquinho aqui do tema, mas acho que foi muito relevante. Quando a gente fala em motor 1, motor 2, eu também comento muito com os empresários que às vezes a gente fica tão focado no motor 1 que esse motor 1 ele acaba. Eu vou tentar explicar aqui de uma forma mais simplista, até peço perdão, Ricardo, para que todo mundo entenda. Vamos imaginar o seguinte: você tinha uma locadora de filme e locar o filme no teu motor 1. E, cara, tu socou no motor 1 e, ó, motor 1, e o mundo começou a girar, e começou a mudar, a internet ficou mais veloz. De repente veio um motor 2 que você não viu, você não participava dele. Então, o mercado estava com o motor 2, que era um Netflix, que era um streaming, né? E o mercado estava com o motor 2, mas você não, você continuou com o teu motor 1, motor 1. Chegou um momento que não tinha mais combustível no motor 1. Por quê? Combustível é alguém dar dinheiro para entrar na tua caixa. Então, o que o Ricardo está dizendo motor 1, motor 2 é o quê? Motor 1 é o que hoje dá dinheiro para o caixa. Motor 2 é aquilo que talvez um dia ele vai dar mais dinheiro que o motor 1, inclusive, que é o processo de inovação. E talvez o motor 2, que virará o motor 1, pode ser que um dia venha um motor 3, que ficaria o 2, que fará esse processo de inovação. Né? Então, não sei se eu fiz certo, Ricardo, depois me corrija, por Cara, favor. corretíssimo. Essa ambidestria empresarial, do ponto de vista de pensamento, é importantíssimo no mundo atual dos negócios. Então, não tem como tu ficar bitolado somente naquele teu core, sem olhar uma série de outras oportunidades. E assim, às vezes, tu pode ser surpreendido por não estar olhando, como de fato a gente sabe aí, Blockbuster. E às vezes é importante, né, tu pelo menos ter ali uns 10% do teu mês olhando para uma coisa que talvez pode até acabar com o teu negócio, que é o teu core. Então é importantíssimo ter estratégia motor 1 e motor 2. Show. Ricardo, vou fazer uma pergunta agora, um pouco como estrategista, né? Hoje, minha principal função, tanto o HJ, a gente constrói aqui, ele tem uma estratégia por trás, né? Talvez um dia a gente possa tomar um café juntos, aí eu posso te explicar algumas coisas que a gente faz e como a gente faz. Inclusive agora, na segunda-feira, ao meio-dia e meio, nós vamos fazer um lançamento do nosso maior investimento do HJ Conference, aqui em Concórdia, um investimento de palestrante, né, de conteúdo. E eu viajo bastante, tenho conhecido algumas pessoas e tem um case de sucesso barra insucesso, porque está sendo uma dificuldade para uma cidade chamada Itapiranga, que fica lá no extremo oeste de Santa Catarina, né, a cidade de Itapiranga, que é onde tem um déficit habitacional. Lá tem uma unidade da JBS, que inclusive está ampliando agora a sua planta fabril, vai abater mais 600 suínos dia, só que precisa de gente. E eles estão trazendo gente de fora todo dia, né? Busão chegando com gente. E a cidade, eu estava conversando com o secretário de Desenvolvimento Econômico lá de Itapiranga, ele me falou que hoje o déficit habitacional é de 550 moradias na estimativa deles. Só que eu saio de Itapiranga, eu vou para Chapecó, para Concórdia, para Ceará, todas as cidades, vou pegar aqui a nossa região, que tem um bolsão, né, de indústrias de proteína, todas as cidades faltam moradia e faltam gente.
Como que a Brasil Cubo hoje, ela está olhando para isso, não para corrigir todos os problemas, óbvio, né? Mas ela está olhando para isso, porque eu fico imaginando assim, cara, se eu tenho uma cidade, se eu tenho um investidor com dinheiro, se ele entende que ele pode investir, se eu tenho uma empresa que constrói rápido, cara, dá match em tudo. Como que você está olhando esse cenário que eu te trouxe no nível estratégico? Perfeito. Assim, quando a Brasil ao Cubo nasce lá atrás, quase 10 anos atrás, desde a primeira venda, a gente sempre teve pautado em ter produtos que eu conseguisse colocar numa linha de produção, e aí, dependendo da forma que eu construísse, ao longo do percurso, eu conseguiria ter redução dos custos. Então, antes de olhar essa estratégia, Ale, aí eu vou te revelar aqui, a gente está há 3 anos implantando o Lean Manufacturing dentro da nossa fábrica para, de fato, derrubar esses custos. E agora a gente está em 85% deste avanço, cara. A gente tinha R$ 8.300 o metro quadrado da nossa obra em 2023, e agora a gente chegou a 2.950 lá instalado lá na ponta. Então, cara, a maior inovação, lembra que eu falava que não está no produto, mas às vezes na estrutura de custo que está no produto. Então, esse dever de casa foi feito. E, cara, inclusive, Seara, eu estava olhando agora, porque a gente conseguiu ter preços para Minha Casa Minha Vida, faixa 3 ali, apartamentos de 54 metros quadrados, 350 mil. Então, a gente está olhando agora essas cidades que são pujantes, né? E que precisa de velocidade na entrega. Não adianta ficar 3, 4 anos numa obra. Vai lá em 60 dias e entrega 48 apartamentos. Então, a gente está olhando sim, mas não adiantava olhar um time errado, ou seja, não adiantava olhar onde eu não tinha feito o dever de casa, que era derrubar os custos, entendeu? Não, perfeito. Olha só que, cara, quando a gente fala de inovação, olha, galera, olha o que o Ricardo falou, isso aqui é a aula, é MBA da vida real. Muitas vezes a inovação, ela não está no fim, mas no meio. Olha a visão, essa é a visão que eu peguei aqui, tá, Ricardo? Então, a inovação, às vezes, não adianta, eu quero um produto mais sexy, eu quero não sei o que. Cara, às vezes está no meio, velho. Às vezes, eu vou dar um exemplo agora, tá vindo uma chinesa aqui pro Brasil, que, como é que é o nome deles agora mesmo, que vende sorvete e tal. Mas, de qualquer forma, eu escrevi um post no LinkedIn hoje, esqueci o nome deles. E eles vêm pro Brasil com metade do preço da McDonald's. Qual a inovação dele? Vender barato, ponto. Ponto. E... Tá claro. Essa é a inovação dele. Muitas pessoas às vezes ficam focadas demais no produto, cara. E assim, o produto é importantíssimo para te ter uma estrutura de replicabilidade do teu negócio. É importante ter algo envelopado, esse cubo mágico aqui, ou essa água, é um produto que eu posso replicar ele facilmente e altamente escalável. Então é importantíssimo olhar para isso. Mas se não tiver uma estrutura de custos por trás, a maneira de fazer esse produto aqui, ele vai ficar caro e não adianta a maior inovação do mundo, porque tem aquela máxima do Thomas Edison, né? Não quero criar nada que eu não possa vender. Não adianta tu criar algo tão mirabolante e tão caro o suficiente para que tu não possa nem vender. Então, cara, olhe para todos os quadradinhos lá do Business Model Canvas e principalmente de estrutura de custo do seu produto antes de querer escalar. E olha o que o Ricardo nos ensinou aqui no sentido de marketing, que eu bato muito com a galera. Eu falei, galera, preço tem que ser discutido dentro da estratégia, velho. Tem empresa que não discute o preço dentro da estratégia, cara. O marketing só recebe o panfletinho lá para comunicar. Não, velho. O preço comunica ou não comunica, Ricardo? Comunica muito, não é verdade? Certamente, cara. E assim, como que tu quer se posicionar enquanto marca, por exemplo, né? Quando a gente está indo para um ticket um pouco mais baixo, o Brasil Cubo tem tickets de 3, 4 milhões a casa e também tem loft de 100 mil reais. O loft a gente desenvolveu a Trends Loft, até para não ferir a marca Brasil Cubo. Então é importante, precificação tá na estratégia, certamente. Perfeito. E aí, quando a gente fala a gente falou de déficit habitacional, tu falou de Seara, inclusive, cara, se tu precisar de alguma informação de cidades com déficit habitacional, pode conversar comigo aí, que eu tenho várias que a gente acompanha hoje e converso com algumas pessoas que realmente estão. E é um problema, porque a cidade não cresce, né, cara? A cidade para, a cidade trava, e a pergunta é uma dor. Agora, quanto que eu estou disposto a pagar para corrigir essa dor, né? Sim, sim. Não, certamente a industrialização da construção civil, ela veio para realmente suprir esse gap. Agora, não adianta querer suprir esse gap com produto, por exemplo, que tu tenha uma precificação alta. Então, cara, eu acho que está tudo ajustado, a estratégia de marketing ela tem que estar traçada no produto, mas também a estratégia da precificação ela tem que estar pautada nas micro-inovações que tu faz ao longo de todo o processo. E eu acho que aqui a gente está fazendo o dever de casa, tal, 3 anos implantando o Lean, cara, uma cultura. Imagina, para construção civil, a gente não está falando mais de Lean Construction, a gente está falando de Lean Manufacturing, manufatura. Mas não é construção? Cara, é porque está dentro de uma fábrica, é manufatura. Tornar a construção civil como a gente vê manufatura, isso é uma puta inovação, entendeu? E por isso que vocês tiveram que tirar a parte da personalização. Desculpa a pergunta aqui de um leigo, tá? Esse foi um dos motivos.
Perfeito, tu não vai lá na Toyota ou na Chevrolet e tu pede o carro que tu quiser. Tu tens um produto de prateleira e lá ele tira e te entrega, porque o processo operacional padrão, o layout de fábrica, setup das máquinas, tem que estar tudo validado. Agora, o chassi é o mesmo, talvez o Audi Q3, o Golf, na época eu lembro disso, Entendi. mas a carroceria que está por trás pode ser personalizada. Então a gente tem um pouco disso, essa roupagem arquitetônica ser personalizada e a gente ingessa o chassi, ou seja, o tamanho do móvel e tal. Perfeito. Então, vamos imaginar o seguinte, então, como produto, você vai entregar uma fábrica lá para uma Ambev, como você disse, vou pegar como exemplo, tá, Ricardo? Para a Ambev, só que você tem os módulos padrão que você entrega. Então, tu vai modular essa fábrica. É mais ou menos isso que acontece? Em tese, a gente fazia isso até 2023. Hoje a gente tem produtos, que é o Loft, a Casa DX-BR3, que é a Casa Dex, um dos sócios nossa, não leva o nome, a Casa Next e os prédios do Minha Casa Minha Vida. Então, em cima desse módulo, que tem 380 por 780, do prédio, eu posso fazer uma casa com 2 módulos acoplados, mas é o mesmo produto de fábrica, só a roupagem que muda. Eu entendi, Mas entendi. é um pouco disso, entendeu? Tá. E hoje, quando tu fala de produto, você fabrica e quem que hoje instala para vocês, Ricardo? Quem que faz a instalação final? Você tem parceiros? A gente está desenvolvendo alguns parceiros, hoje exclusivamente a própria Brasil ao Cubo está fazendo as instalações também, mas para a escala nossa a gente vai ter que desenvolver parceiros regionais, e aí a gente está pensando até em concessionários regionais que possam comprar o nosso produto e fazer somente a instalação lá na ponta. Já testamos no hotel, primeira obra que foi a Brasil ao Cubo, que só fabricou os módulos, o cliente coletou os módulos na fábrica, por meio do nosso plano de suprimentos, projetos que a gente entregou, cronograma que a gente entregou e planejamento daquilo que deveria ser a obra, ele executou o hotel de 4 andares, mas ele coletou o módulo na nossa fábrica. Cara, isso dá uma escala gigantesca, assim, dá para transformar empreendedores regionais em mega empreendedores, porque ele pode comprar de uma fábrica que tem preço competitivo e ele entregar na ponta. A gente está enxergando vários pontos assim. Olha só, nós estamos de novo, galera, voltando aqui falando sobre o quê? Sobre produto, sobre praça, sobre parceiros de negócio, sobre pessoas envolvidas, tudo relacionado ao marketing, né? Ricardo, só para a gente, nós estamos ficando no fim, lembrando que era 30 minutinhos cravado, né? Eu queria que tu trouxesse o que você pode, óbvio, né? Sobre os big numbers, números de vocês. A gente falou aqui, galera, pô, tá, quem é Brasil ao Cubo? Deixa eu materializar agora. Fala alguns números que você pode, óbvio, né? Nada que você não possa. Sim. Bom, a Brasil ao Cubo é uma empresa hoje que ela é composta por alguns acionistas relevantes do país. A gente, ao longo da nossa trajetória, trouxemos a Gerdau como uma das acionistas, a Dexco e também o Family Office da Suzano. Ela acabou recebendo cerca de 230 milhões de reais de investimento ao longo deste processo, né? Eu sou o fundador da companhia, eu tenho ali meus 16% da companhia, se alguém está curioso aí para sair, pô, o cara vendeu aqui, não, eu tenho 16%, de um valuation próximo de 750 milhões de reais da empresa, né? E a gente, pô, tá vendendo algo em torno de R$500 milhões por ano e espera para os próximos 2 anos ficar próximo de 1,3 bi ali em vendas. E basicamente é isso. A gente entrega ano passado, 2023, 23, 22, 21, a gente sempre foi crescendo em termos de entrega de EBITDA. 2023 foi o nosso melhor ano, entregando 40 milhões de EBITDA. Ano passado, com a implantação do Lean Manufacturing, a gente acabou derrubando um pouco essas receitas, então foi um ano que a gente andou de lado. Mas esse ano a gente já quer entregar novamente, mesmo implantando algo em torno de 15 milhões e 78 nosso roadmap para o próximo ano, 2026, e chegar até 2028, nosso planejamento, está faturando algo em torno de 130 milhões de... Faturando não, nosso EBITDA está próximo de 130 milhões de reais, 2028. Que legal, cara. Parabéns pelo projeto. E assim, galera, o Ricardo que está aqui estará no HJ Conference 2025, já confirmou a presença, né? Inclusive pegou o palco principal, né? Eu falei, Ricardo, cara, bora lá, vamos entregar conteúdo relevante, que não tem problema, né? Legal, cara. Vamos lá, bater um papo. Eu acho que a gente tem muita figurinha para trocar aí, pessoal que estiver disponível. Eu acho que o evento é fantástico, um ecossistema incrível de inovação. E vou estar lá os 3 dias para bater um papo com a galera aí também. Se tiver dúvida, pode contar comigo. Perfeito. Ricardo, muito obrigado e vou contar com a tua ajuda para trazer mais empresários do Tubarão, né? Para a Concórdia. Boa, com certeza, certamente. Vamos fazer uma van aqui e vamos subir a Rio do Rastro ali. Boa demais, boa. Ricardo, obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo por estar aqui conosco, Valeu. tá? Eu vou te tirar da live, quiser fazer despedir da galera, e eu vou fazer o encerramento aqui do nosso projeto, o primeiro Marketing com Café.
Boa, boa. Não, vou ser breve aqui. Galera, teve uma frase lá atrás, e aí a frase é de Osiris Silva, um dos maiores fundadores desse país. Acho que o Brasil deveria estender o tapete vermelho para ele, porque lá na década de 60, ao invés de ele ser piloto de avião, sendo engenheiro aeronáutico, ele resolveu fabricar avião. Esse cara me inspirou muito, e eu acho que esses níveis referenciais me ajudaram também a também lá na frente fundar a Brasil Combi. E ele falava uma coisa muito legal. Ele falava que a educação transforma. E, cara, no começo eu não entendia muito bem isso há 15 anos, e aí depois eu fui perceber, cara, que realmente a educação transforma todo o cenário do empreendedorismo do Brasil, assim. A partir do momento que tu tá disposto a se desenvolver, e aí YouTube, palestras, HJ Conference, é um tipo de desenvolvimento, é a maneira de tu se educar, de tu se transformar. Eu acho que dessa forma que a gente vai mudar o nosso país. E para finalizar, cara, empreender é empurrar o país para frente. Então vamos acreditar e ter esse senso de brasilidade novamente, porque esse país é nosso, se todo mundo sair daqui, quem que vai ficar? Eu acho que a gente tem que ter isso, e eu acho que com isso a gente vai virar esse jogo desse país aí. Obrigado. Ó, tô ficando cada vez mais teu fã, hein, Galo? Muito obrigado. Boa. Tamo junto, Ricardo. Um Valeu, abraço, tá? Valeu. Até. Galerinha, e olha só, acabamos nosso primeiro Margem com Café e eu quero fazer um convite para você. Nós teremos, olha, um preço especial para fazer o nosso treinamento de marketing estratégico, que vai rolar na semana que vem. O Lucas está mandando uma mensagem para vocês agora, para abrir uma conversa e mostrar para vocês, primeiro, o que é o movimento que nós estamos fazendo de marketing estratégico e também quais são as oportunidades que nós temos para você neste momento, tá bem? A comunidade do primeiro Marketing com Café, ela vai ficar aberta por mais um tempo. Nós queremos trazer mais conteúdo relevante. Cara, se foram 3 pessoas fantásticas, eu queria ficar mais tempo com o Ricardo aqui, um cara muito inteligente. Nós vamos trazer mais pessoas para somar com essa comunidade. Então fique pertinho. Se fizer sentido para você, Alexandre, queremos mais conteúdo de Marketing com Café. Vou fazer uma pesquisa lá no grupo que nós temos agora e você vai responder sim ou não. Falando sim, eu prometo que nós construiremos um próximo Marketing com Café. Mas não esqueça, marketing estratégico é nosso treinamento imersivo sobre marketing. Tudo que nós falamos aqui durante 3 dias, com 3 pessoas relevantes do mercado, foram sobre marketing estratégico. E nós queremos, na prática, te mostrar e levar a tua empresa para o próximo movimento. Beleza? Muito obrigado, meus queridos. Até breve. Valeu. Fui.